Na sequência da inicial, silogismos. É a maneira mais lógica da gente organizar a nossa petição. Vocês vão perceber que a petição foi criada, aparentemente, para se enquadrar nesse formato, porque fica muito certinho, porque ele se enquadra perfeitamente na ideia do fato, do fundamento e do pedido. Só para a gente entender a lógica geral do silogismo. O silogismo tem 3 partes. No silogismo, eu tenho uma premissa maior, que a gente coloca muitas vezes como P maiúsculo, M maiúsculo, premissa maior. A premissa maior é uma verdade, é uma lei, uma regra, ou seja, genérica, é maior, pega todo mundo. Então a gente pode usar lá. Todo ser vivo respira. Por exemplo, todo ser vivo respira. Esse é o exemplo. Tem até na apostila da segunda fase, a gente usa esse exemplo aí para você. Mas pode ser qualquer verdade, qualquer regra. Todo ser vivo respira. Beleza. Então essa é a regra que eu tenho que trabalhar. Aí agora eu vou para um caso concreto, que nós chamamos de uma premissa menor. A premissa menor é uma situação específica, de fato. Premissa menor. Aí é na premissa menor que a gente vai colocar um P minúsculo e um M minúsculo. PM. É na premissa menor que o sujeito entra. Porque é uma situação de concreta. Então é uma situação que aconteceu com uma pessoa. Já não é a premissa maior genérica, a premissa específica. Na premissa menor, eu vou jogar um sujeito aqui na situação, que é assim, ó. O leão é um ser vivo. Pronto. Agora olha só que interessante. Eu preciso das 2 premissas. A premissa maior, ela existe, porque ela é uma lei, uma regra. Todo ser vivo respira. O leão é um caso especial que eu tenho que resolver. Aí eu olho e falo assim, poxa, o leão é um ser vivo. Pronto, se o leão é um ser vivo, que é a situação específica do leão, e a regra geral é que todo ser vivo respira, qual que é a conclusão que eu vou chegar? Logo, o leão respira. Tem jeito de concluir outra coisa com essas 2 informações? Não, é impossível. Então a conclusão é única. Essa é a conclusão. Letra C. Conclusão. Vou colocar um C aqui. Ó. C. Aí a gente põe logo. O leão respira. Aí eu jogo o verbo aqui embaixo. Eu tenho o verbo aqui, joguei o verbo aqui, enquadrei ele. Então é como se eu estivesse pegando um grupo específico. Aí eu tenho um leão. Aí eu vou encaixo o leão aqui dentro. Se o leão encaixa aqui dentro, ele vai respirar. Então se eu tenho todo ser vivo respira e se o leão é um ser vivo, não tem como fugir dessa conclusão. A conclusão é que o leão respira. E você pode fazer isso aí também, tem o clássico exemplo do livro que eles dão lá no curso de lógica, que é do Sócrates, né? Salvo melhor juízo, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal, por exemplo. Então aqui você pode fazer sempre esse encaixe. Aí tem aquelas de mentira também, né? Mas aí que já não são a lógica, o silogismo. É o... Como é que fala? Me sumiu o nome aqui, quando é o falso silogismo, ele é o falácia. Que aí já quando uma coisa não encaixa na outra, né? Mas então, olha para você ver. É uma coisa boba isso. A primeira vez que eu vi isso aqui, que eu comecei a trabalhar com a petição dentro dessa ideia, eu falei, mas coisa boba, o que isso vai me ajudar? Mas aí a partir do momento que você começa a raciocinar assim a sua peça, fica fácil de você esquematizar a peça, o conteúdo da sua peça na cabeça. Porque pensa comigo, a premissa maior não é uma regra. Então, dentro dos elementos da ação, ela se enquadra como o quê? Como a lei, ó. É a causa de pedir remota, é o fundamento. Então, a premissa maior é o fundamento. O fundamento é o fundamento.
Tudo tem que ter um fundamento, que é a regra geral. A premissa menor, que é o caso do leão, se enquadra com o quê? Com o fato. A premissa menor é o caso concreto, é o leão, é o meu cliente. É o fato. Então, notem que a premissa maior e a premissa menor formam a causa de pedir. Próxima e remota. A ordem não interessa, você pode começar com o fundamento, depois o fato, ou fato e fundamento. Normalmente a gente começa pelo fato, para depois falar do fundamento, mas a ordem que não altera. E a conclusão vai ser o quê? O nosso pedido. Lembrando que a conclusão é o pedido mediato, que é o pedido que eu tenho direito, o meu direito. O pedido imediato é só a palavra condenação. Então, o meu pedido imediato, que é o bem da vida, o que eu tenho direito, é a conclusão. Então, nota como é que isso aqui vem exatamente na forma da inicial, porque a petição inicial foi projetada dentro dessa ideia, dentro dessa lógica. Então, olha que fácil. Estou eu lá na prova da OAB, fazendo a prova, estou com a CLT. Beleza. Bom, a CLT é o quê? O que a CLT é? É a premissa maior. Tudo que eu preciso está aqui, ó. Então eu não preciso saber a matéria, eu tenho que saber achar a matéria. Por isso que você tem que aprender a mexer nessa CLT. No dia da prova, não faz aquela pessoa, né? Não vou comprar uma CLT novinha, você atira do plástico, bonitinha para a prova. Não. Você tem que chegar com a CLT toda destruída, toda rabiscada, grifada, com borda saindo, papel soltando, aquela coisa toda, porque isso significa que você está mexendo nela. Chega num ponto que você dá um tapa, assim, ela já abre onde você quer. Pronto. Ou então também tem o visual, né? Você estudou tanto nela que você fala assim, essa questão de hora extra está no canto superior direito da página, você já sabe que está mais ou menos ali, ó. Então você vai acostumando. Então veja, o fundamento você já tem, é a CLT. Agora me conta, o fato. Quem vai te falar? É a prova. A prova, a questão da prova é o cliente te contando o que aconteceu. Então, o fato a prova te deu. O fundamento a lei te deu. É só você fazer isso aqui, ó. Juntar um com o outro. É só você identificar o fato e saber encontrar onde é que está o fundamento desse fato. Uma vez que você encontrou o fundamento desse fato, o pedido ele é automático, ele vem na lógica, não tem como fugir. Então vamos lá, quer ver? Usando esse mesmo exemplo da hora extra. Meu cliente disse que trabalhou 12 horas. Ele só fala assim, eu trabalhei 12 horas naquele dia e não recebi nada. Bom, qual que é o fato? Meu cliente trabalhou 12 horas. É o que ele me contou. O máximo que eu posso fazer aqui, ó, é já calcular. Já que a jornada é de 8, ele trabalhou 12, ele tem 4 horas. Então ele trabalhou 4 horas a mais, mas ele fez 12. Beleza. Isso a prova me disse. Eu não vou inventar, lembra? Eu não invento o fato, eu uso o fato que a prova me deu. Agora o fundamento, aí eu vou ter que achar. Onde é que trata da hora extra? Eu vou pesquisando. Aí eu posso ir no índice, eu abro a Constituição, eu posso ir direto na CLT também. Ó. CLT serve aqui, ó. Aí você pesquisa lá no capítulo de jornada. Você vai encontrar isso aqui, ó. Por exemplo, no artigo 58. A duração do trabalho para os empregados não poderá exceder de 8 horas. Máximo 8. Artigo 59. A duração do trabalho poderá ser excedida de horas extras. Beleza? Só que eu não gosto desses dois artigos. Sabe por quê? Porque se você ler esses artigos aqui, ó, vocês vão ver que ele não falam. Cadê? Diretamente do valor da hora extra. Tá. O primeiro parágrafo fala. Então, aqui, ó, 59. Parágrafo 1º. A hora extra será de 50%. Então, eu li o artigo 58. Ele fala que o máximo são 8 horas. Quanto que meu cliente fez? 12. Então, passou 4. Passou 4. Mas o que eu faço com essas 4 horas? Aí eu vou no 59, primeiro parágrafo. Paga 50% a mais. Então, nesse caso, eu achei o fundamento, artigo 58 e 59 da CLT. Fala da hora da jornada. Eu tenho o fato. Qual que é a conclusão? Logo, meu cliente tem direito a 4 horas extras acrescidas dos 50%, que é o valor da hora extra. Veja, eu só precisei encontrar isso aqui e encaixar o fato com o fundamento. Isso é a sua petição inicial. A petição inicial não foge disso. Porque a ideia da petição inicial
É exatamente você pegar o fundamento que tem na sua lei, pegar os fatos que são relevantes, encaixar o fato com o fundamento e automaticamente chegar ao pedido. Certo? Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, depois a gente faz um escrito, propriamente, a gente faz um escrevendo mesmo. Mas só para a gente perceber isso aqui, ó. Quer ver? A questão da prova diz assim: o empregado trabalhou durante uma semana, segunda a sexta, ou sábado, não sei, naquela semana, ele trabalhou durante toda a noite, de 10 da noite às 5 horas da manhã, e nada recebeu por isso. Nada demais. Então, o horário dele era de dia, mas naquela semana ele trabalhou de 10 da noite às 5 da manhã sem receber nada por isso. Bom, então nesse caso, qual que é o fato? Né? O autor, aí eu chamo o meu cliente de autor, né? Que é autor. O autor trabalhou naquela semana, eu indico aquela semana, de segunda a sexta, na semana tal de julho, se for uma semana só, porque se for o contrato inteiro, é o contrato inteiro. Mas, por exemplo, ele trabalhou naquela semana, de 10 da noite às 5 da manhã, sem nada receber por isso. E sem nada receber por isso, eu nem preciso colocar, mas se a questão me fala isso, eu estou praticamente copiando o fato. Veja, na hora de narrar o fato, eu posso praticamente copiar o que está na prova. Porque eu não tenho que inventar nada. A prova me deu o fato está o AB que me dá. Agora, de vez em quando você vê um fatão, um fato muito grande. Aí você não vai perder seu tempo copiando um fato enorme. Porque o examinador não está preocupado com o fato. Ele quer ver se você acha o fundamento e chega à conclusão. Então, se você puder resumir o fato, vocês vão ver que tem vezes que a gente vai resumir bastante o fato. Às vezes o fato é grande, você dá uma resumida. Bum, coisa rápida. Mas aqui eu posso colocar. Ele trabalhou durante aquela semana de 10 da noite às 5 da manhã sem nada receber. Pronto. Ok. E agora? Bom, aí agora, lógico que aí vem o meu conhecimento. Eu tenho que saber que se a pessoa trabalha à noite, ela tem alguma coisa a mais para ganhar, que é o quê? O adicional. Aí eu vou para a CLT. Nossa, eu esqueci o artigo. Aí eu vou lá no índice alfabético no final, se eu quiser. E eu acho, na minha CLT o índice não é no final. Cadê o índice? Não, é no final. Então. Que teve uma vez que tem uma CLTs que fica no início. Eu gosto, no final é mais fácil. Se você não lembrar, você vai lá na letra A. Aqui. Adicional noturno. Aí tem um monte de coisa no meu índice. Adicional, blá blá blá, tá. Aí vou achar, eventualmente, dependendo do tamanho do índice, se eu já não souber, o artigo da CLT que trata do adicional noturno. Aí eu venho nele aqui, ó. É o 71, 2, 4, 5, D. CLT, 73. Olha lá. O trabalho noturno terá remuneração superior ao do diurno e terá um acréscimo de 20%. Aí eu vou ler mais aqui, tá, 50 tem aquela hora reduzida, depois nós vamos estudar isso tudo ainda, claro, né, para lembrar como é que é. Tem aqui, ó, considera-se noturno entre 10 da noite e 5 da manhã. Então, veja, ele trabalhou no horário noturno. E diz a lei que quem ganha quanto? 20%. Então, eu achei o artigo 73. Então, eu venho aqui, ó, nos termos do artigo 73 e cito. Aí, eu não preciso transcrever o artigo, não precisa copiar. Você pode usar suas palavras, ó. O autor trabalhou naquela semana específica de 10 às 5 da manhã sem nada receber. Nos termos do artigo 73 caput e parágrafo, segundo que fala isso, a jornada noturna é de 10 às 5. E, se o empregado trabalhar nesse horário, terá direito adicional noturno de 20%. Não é isso que está escrito aqui? Então vamos lá. Premissa maior. Todo mundo que trabalha de 10 a 5 tem 20% a mais. Premissa menor. O autor, o cliente, trabalhou de 10 a 5 sem nada receber. Logo, conclusão. Assim, faz jus ao pagamento, ou então você, né, na conclusão você põe requer a condenação ao pagamento, mas aqui, logo, faz jus ao pagamento de adicional noturno de 20% entre 10 da noite e 5 da manhã daquela semana. Lembra de especificar. Se for só durante uma semana, você fala, durante a primeira semana de julho terá, portanto, direito a receber aquelas horas de 10 a 5 que ele trabalhou, com um acréscimo de 20%. Notaram? Então, isso que eu acabei de fazer foi um pedido de adicional noturno. O que eu fiz antes foi um pedido de hora extra. São 2 pedidos dentro de uma petição inicial. A petição inicial é feita disso.
Então você vai ler a petição, caso, vai pegar os fatos e vai separar fato por fato. Cada fato vai ter um fundamento e um pedido relacionado. Aí você vai organizar a sua peça desse jeito, que é bem mais fácil do que você organizar daquela maneira clássica do processo civil, que é você falar de todos os fatos primeiro, depois os fundamentos.